Então, você falou sobre a característica do Emerson Fittipaldi, do Piquet. Fala um pouco do Senna. Como é que foi a sua convivência com ele? A minha convivência com o Senna teve duas fases, três fases bem diferentes, né? A primeira, quando ele não corria na Fórmula 1, que foi aquela foto que você pôs aí, aquela foto preta e branca, ele estava, não essa já era a Fórmula 1. Aquela foto que estou eu e o Galvão, tal, ele estava ainda, essa aí, ele estava ainda na Fórmula 3, né? Então eu comecei a seguir o Ayrton na Fórmula Ford, antes da Fórmula 3. E não fui eu que comecei, foi ele que começou, ele que foi me procurar. Nós estávamos na Alemanha, o Ayrton tinha feito kart, só kart no Brasil, e do kart ele foi direto para o automobilismo na Europa. Eu gostava muito de kart, ia muitas corridas de kart, mas enquanto ele correu, eu não pude vê-lo, porque eu estava na Europa com a Fórmula 1. Então, foi exatamente essa época. Então, eu fui conhecê-lo só na Europa. E ele é que foi me procurar. A gente estava na Alemanha, ele ia correr de Fórmula Ford 2000, porque ele correu de Fórmula Ford, primeiro foi campeão, depois Fórmula Ford 2000, que era a categoria seguinte, depois passou para Fórmula 3. Nessa corrida, o Emerson ia entregar a taça para o campeão da Fórmula 2, da Fórmula Ford 2000. Aí eu assisti o treino de sexta-feira, ele foi muito bem, não tinha conversado com ele, porque meu trabalho na Fórmula 1 não me permitia tempo para ir lá conversar com as outras. Eu ia deixar para falar com ele no sábado, que era um dia mais tranquilo para mim. E aí eu voltei para o meu hotel, mas ele voltou antes, para o hotel dele, em Heidelberg, na Alemanha. E o hotel dele era assim, 200 e poucos metros do meu. E aí ele foi lá no meu hotel para me conhecer. E eram hotéis pequenos, né? Principalmente naquela época. Ele subiu as escadas, meu quarto era no segundo andar, ele não tinha recepção, não tinha nada, ele bateu na porta do meu quarto. E nessa corrida estava minha mulher e minha filha. Como era julho, né? Alemanha, Inglaterra e França sempre era julho, eram os meses em que, pelas férias escolares, elas iam comigo e passavam o mês todo na Europa. E ele bateu, minha mulher atendeu, ele falou: Olha, eu sou Ayrton Senna, é gozado falar isso hoje, né? Eu sou Ayrton Senna, vim aqui para conhecer o Reginaldo. Ele falou: Puxa vida, ele não chegou ainda do autódromo. Você podia esperar um pouquinho, ou você procura depois? Tal. Ele falou: Não, eu vou esperar. Desceu, tinha lá um lobbyzinho com 3 sofás, ele ficou sentado lá me esperando. E olha, demorou para eu chegar, que eu chegava já à noite, né? E ele estava lá me esperando para me conhecer. A partir dali, velho, a gente fez uma amizade muito forte, muito forte. Voltando a falar daquela foto, eu frequentava essa casa dele, eu com a minha mulher e minha filha. Ou seja, logo depois daquele momento lá da Alemanha, eu passei a frequentar muito essa casa dele na Inglaterra, né? Numa cidade chamada Slough, que era próxima do aeroporto. Então, era assim, de uma amizade bem íntima, bem, de amizade familiar. Quando eu estava aqui no Brasil, ele me levava lá para a casa dele, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã Viviane, que era muito pequena, então. E a gente vivia muito, 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 muito próximo, muito, muito.